E nos próximos capítulos de Terra e Paixão, depois do delegado Marino desafiar Antônio La Selva, o pobre delegado vai ter um destino trágico na novela e vai ser completamente destruído pelo poderoso Antônio. A princípio, ficamos preocupados que o delegado poderia perder a sua vida, mas infelizmente o destino do delegado vai ser ainda mais trágico porque o plano de Antônio La Selva é muito pesado. Tudo começa quando o delegado percebe que o Antônio não estava cumprindo com as ordens judiciais que o proibiam de continuar a exploração dos diamantes nas terras que eram de Aline. Desafiando o Antônio, o delegado dá uma ordem de prisão. Marino sabe que prender Antônio acabaria com a boa relação que ele mantinha com La Selva. E agora os dois se tornaram inimigos mortais. Marino, pensando em fazer o certo e ser uma pessoa melhor por causa do amor que sente por Lucinda, toma a decisão final e algema Antônio, que é arrastado para a prisão. Já na delegacia e preso, o Antônio grita: "Você vai se arrepender disso, Marino! Você vai pagar caro por me desafiar. Eu te ajudei a chegar até aqui, seu delegado mequetrefe." Marino vai abaixar a cabeça porque ele sabe que tá ferrado. Se o Antônio quiser fazer alguma coisa com ele, não tem nada que o Marino consiga fazer para se defender. Mas o Marino mantém a decisão. Ele não vai soltar o Antônio porque ele quer fazer o certo dessa vez. Enquanto isso, a Irene corre e liga pro advogado Silvério e diz: "Silvério, pelo amor de Deus, você tem que fazer alguma coisa agora. O delegado Marino acabou de levar o Antônio preso. Ele saiu aqui escorraçado pelos policiais. Faz alguma coisa, Silvério." Silvério pede pra Irene ter calma e diz: "Eu já vou providenciar aqui os papéis de soltura do Dr. Antônio para que ele responda esse processo em liberdade. Mas Irene, eu avisei vocês para não fazer isso, eu avisei vocês para não mexer naquelas terras enquanto esse processo estava aberto. Agora a gente vai ter que lutar para garantir que essa prisão do Antônio não atrapalhe no processo de vocês. Você entende a gravidade do que vocês fizeram, né?" E a Irene diz: "Eu entendo, Dr. Silvério, mas o Antônio estava muito focado e determinado a colocar as mãos nos diamantes que nem pensou direito. Mas tira o Antônio logo da prisão e depois o resto a gente resolve." A Irene desliga o celular e, falando sozinha, diz: "Ai meu Deus, Antônio, o que você aprontou? Por que não escutou o Silvério dessa vez?" Nas portas da delegacia, com suas maletas em mãos, o Silvério aparece com um documento que garante a liberdade provisória de Antônio. Ele diz pro delegado Marino: "Você realmente decidiu desafiar o Dr. Antônio, delegado? Ó, aqui tá o documento que garante a liberdade do meu cliente. Por favor, você faz o favor de soltar o Antônio agora mesmo." Marino pega o papel e diz: "Eu já deveria saber. O Antônio não vai passar quase nada de tempo aqui na prisão. É sempre assim com esses poderosos." O delegado se levanta e vai até onde o Antônio está preso. Ele avisa o Antônio que está prestes a ser solto. "Antônio, seu advogado Silvério já trouxe aqui os documentos para você ser liberado, viu?" O Antônio sorri pro Marino e diz: "Que maravilha, né? Toda essa dor de cabeça. Me ter como seu inimigo pra eu ficar aqui preso só esse tempinho, Marino. Espero que você entenda bem o que você fez, porque eu vou acabar com a sua vida, entendeu?" Sem saber o que o aguarda, o delegado diz: "Eu tava só fazendo meu trabalho, Dr. Antônio. Eu nunca tentei fazer nada pra te prejudicar diretamente. Eu só realmente recebi a denúncia e tive que agir. Você entende meu lado?" Mas o Antônio diz: "Você tinha que ter ignorado todas essas denúncias e ter me deixado continuar as explorações na terra que agora me pertence." Marino acrescenta: "Eu sei, Dr. Antônio,
Mas eu recebi uma ordem oficial, não podia fazer nada. Você tava quebrando uma lei, e se eu não te prendesse seria eu quebrando outra. Mas o Antônio não escuta o delegado e acrescenta: aproveita aí seus últimos dias de felicidade, que os próximos vão ser os seus piores. O Antônio já começa a armar em sua cabeça um plano que pode derrubar o delegado. O Antônio então retorna para sua mansão, onde ele encontra com Irene, que o abraça e diz: oh, meu amor, fiquei tão preocupada com você. Ainda bem que Silvério conseguiu resolver tudo muito rápido. Eu não ia aguentar ver você preso naquele lugar por muito tempo. E o Antônio rebate: não era nem pra eu ter sido preso, fosse por aquele delegado traidor. Mas eu já tô pensando no que eu vou fazer com ele. Enquanto isso, o delegado Marino retorna pra pousada. Lá ele encontra com a Lucinda. Ele precisa contar pra ela o que acabou de acontecer. E preocupado com o seu próprio bem-estar e até mesmo de pessoas próximas dele, o Marino diz pra Lucinda: Lucinda, eu decidi fazer o certo dessa vez. O Antônio estava mexendo nas terras da Aline, mesmo com aquela ordem dizendo que ele não podia. Aí eu fui e dei ordem de prisão pra ele. Só que agora eu acho que eu tô jurado de morte pelo Dr. Antônio. Eu não sei se ele realmente vai fazer alguma coisa comigo, mas eu tô bem preocupado. E a Lucinda pergunta: como assim, Marino? Jurado de morte? Que absurdo é esse? Se esse Antônio acha que vai todo mundo ficar aqui sentado e observando ele fazendo essas atrocidades, ele tá muito enganado, viu? Mas o Marino reforça: e você, Lucinda, por favor, não vai se intrometer nesse assunto que já tá perigoso demais. Eu não suportaria se alguma coisa acontecesse com você. Deixa que eu lido com isso aqui, por favor. Por mais que os dois não estejam namorando e juntos nesse momento, a Lucinda fica muito preocupada com o delegado, porque ela vê que ele está em uma situação de perigo agora. E de volta na mansão La Selva, o Antônio ainda tá de cabeça quente por causa da prisão, mas a Irene precisa comunicar uma coisa muito importante pro Antônio, e isso vai deixar o Antônio ainda mais desestabilizado. E se o Antônio já estava com raiva do delegado, agora é capaz do Antônio querer esganar o delegado com as próprias mãos. O Antônio vai dar um castigo terrível pro delegado. A Irene diz: eu descobri uma coisa sobre a Graça, Antônio. Na verdade, essa é a razão pela qual nem a Graça e nem o Danielzinho estão aqui em casa hoje. E o Antônio questiona: mas o que aconteceu de tão grave? O Danielzinho tá doente? E a Irene responde: sim, tá tudo bem com o Danielzinho, mas esse é o problema. Ai, Antônio, não sei nem como te falar isso porque foi um choque pra mim e eu tenho certeza que vai ser um choque pra você também. Sem paciência, o Antônio diz: ô, Irene, abre o jogo logo aí, me fala o que aconteceu de uma vez por todas, mulher. A Irene respira fundo e diz: eu pedi a ajuda do Silvério e consegui um teste de DNA. Aí eu agi pelas costas da Graça e mandei fazer esse teste lá. Mandei pro laboratório. E o resultado do teste mostra que o Danielzinho não é meu neto, não é filho do Daniel, não é nosso neto. O Antônio arregala os olhos e surta: mas não pode ser, Irene? Como assim o Danielzinho não é nosso neto? Quem que é o pai dessa criança então? E o segredo é revelado por Irene. Eu descobri que a Graça teve um caso com o delegado Marino lá na época que ela ainda estava noiva do Daniel. O Danielzinho, na verdade, é filho do delegado Marino. O Antônio se levanta e derruba as coisas na sua frente em completo nervo e grita: filho do delegado? Aquele desgraçado com certeza sabia de tudo e manteve tudo em segredo da gente. Além de me prender, esse maldito teve coragem de mentir na minha cara sobre uma criança que eu trouxe aqui pra minha casa e acolhi.
Eu vou acabar com a raça desse delegado. Vou fazer ele se arrepender de ter entrado no meu caminho. O Antônio pega a chave do carro e sai como um furacão da casa. Ele entra no carro e vai até onde o Marino tá. Com nervos e armado, o Antônio chega na frente do delegado e grita: "Você, Marino, eu já ia acabar com a sua vida porque você me prendeu, mas você mentiu na minha cara. Você sabia que o Danielzinho era seu filho e nunca disse nada. Deixou eu criar essa criança aqui igual um trouxa. Eu vou fazer com você coisa pior do que eu já fiz pra qualquer um nessa vida. Nunca tive tanta raiva de alguém assim." O Marino, sem palavras, vai dizer: "Eu tentei te contar, doutor Antônio. Eu queria até assumir a criança, mas a Graça não deixou. Ela implorou porque ela queria dar uma vida melhor pro filho." E o Antônio interrompe: "Isso não é desculpa não, Marino. Você não devia ter me prendido daquele jeito, muito menos mentido pra mim. Depois de tudo que eu já fiz por você. Agora chegou a hora de eu dar um fim na sua vida aí. E ó, eu não vou deixar você morrer não, Marino. Morrer é muito fácil e rápido pra você. Você vai sofrer nas minhas mãos. Você vai implorar por socorro. E quando não sobrar nada de esperança em você, aí sim eu te mato." O delegado vai ficar completamente sem palavras com as ameaças do Antônio. Ele não consegue nem reagir. Ele fica apenas parado e paralisado enquanto o Antônio se vira e vai embora. O Antônio não vai para sua casa. Ele vai direto para o escritório do Silvério. Ainda de cabeça quente, ele conversa com o Silvério e pergunta: "Esse delegado, esse maldito delegado, preciso acabar com ele, preciso dar um fim nele. O que a gente pode fazer para acabar com tudo desse delegado aí, Silvério?" O Silvério já entende tudo o que aconteceu e sabe que vai ter que encontrar uma solução para o seu patrão. Então ele explica para o Antônio qual seria a grande armação que pode acabar com o delegado. Ele diz: "A melhor coisa que a gente pode fazer para conseguir dar um fim no Marino seria se, de alguma forma, a gente conseguisse associar o delegado com tráfico de drogas, com tráfico de armas, alguma coisa assim, algo que ele possa ser preso e ainda acabe com todo o resto da vida dele. Imagino que esse seria o melhor cenário para a gente conseguir acabar com o Marino de vez." O Antônio sorri e concorda. Isso aí parece ótimo, Silvério. É isso aí que a gente vai fazer com aquele delegado." Mas o Silvério alerta o Antônio: "Você tem certeza que você quer prosseguir com isso mesmo, Antônio? Se é alguma coisa bastante elaborada e, se der certo esse plano, a vida do delegado tá acabada." O Antônio confirma e diz que é exatamente isso que ele quer. E já com plano em mente, o Antônio começa a preparar tudo. Ele chama Setembrino, um capanga, para fazer o serviço para ele e explica para o capanga o que ele deve fazer. Ele diz: "Setembrino, ó, escuta aqui. Você vai pegar essas drogas aí, essas armas, você vai lá no quarto do delegado, lá na pousada, coloca isso aqui no meio das coisas dele. Não deixa ninguém te ver não, só faz isso aí que eu tô te mandando." O capanga entende o plano, pega as drogas e se dirige até a pousada onde tudo vai acontecer. O Setembrino entra, consegue implantar as drogas no quarto e, ao sair do quarto do delegado, ele acaba dando de cara com o Caio no corredor. O Caio estranha a presença do homem ali e diz: "O que será que o Setembrino tá fazendo aqui na pousada? Que estranho isso." O Antônio então faz a denúncia do delegado e a polícia vai investigar. Eles entram dentro da pousada e vão direto no quarto do delegado. Lá eles encontram drogas e armas ilegais junto das coisas do delegado. E ali fica claro para a polícia que o Marino está envolvido com tráfico. Por causa disso, o Marino é considerado pego em flagrante. E dessa forma, o delegado Marino não tem mais volta. O Marino grita: "Não, vocês não podem me prender não, isso aqui é claramente uma armação. Eu não tinha nada disso aqui no meu quarto."
Mas não há nada que possa ser feito. O Marino foi pego em flagrante. Ele vai ter que provar que as drogas e as armas não eram deles. E por enquanto não há nada que possa ser feito. Logo em seguida, o representante da polícia informa: com base em tudo que aconteceu aqui, tudo que nós presenciamos, com essas evidências irrefutáveis, o delegado Marino está sendo acusado de tráfico de drogas e armas. Por causa disso, ele está imediatamente afastado do seu cargo de delegado e vai responder criminalmente por tudo que foi descoberto aqui. O Marino começa a chorar desesperado e se agacha e fala: não pode ser, não pode ser, como é que isso foi acontecer? A Lucinda abraça o Marino enquanto ele é levado e diz: meu Deus, Marino, a gente vai conseguir provar que isso aí foi tudo uma armação, não se preocupa não. E o delegado responde: eu juro que eu não fiz nada não, Lucinda, essas coisas aí foram plantadas aí dentro do meu quarto por alguém que queria acabar comigo. Você sabe quem é, não sabe? Eu te avisei, Lucinda, que o Antônio ia acabar comigo. A grande esperança do delegado agora é do Caio ligar os pontos e perceber que o seu encontro com Setembrino é a chave para descobrir a armação que o delegado Marino sofreu. E quando Antônio recebe a notícia de que o delegado perdeu o seu cargo, ele comemora. Esse delegado aí caiu mais rápido do que eu imaginei. Já deve estar arrependido de ter se metido comigo aí essa altura do campeonato. Isso foi o que aconteceu com o delegado Marino. Já aperta aqui embaixo no botão de se inscrever para você sempre saber das notícias e tudo que vai acontecer em Terra e Paixão antes de todo mundo. Aperta aí no se inscrever. Já deixa um gostei no vídeo também. Muito obrigado por você ter assistido a esse vídeo até aqui. Até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.